E aí, meus aliados, tudo bem com vocês? Como é que vai essa força? Professor Robert Garcia aqui, treinador e atleta de powerlifting. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma prática frequente no meio de todos os esportes que nós chamamos de tapering. A tradução literal de tapering seria algo como refinamento, afunilamento. Ao invés de nós traduzirmos a palavra, nós vamos traduzir o conceito. O que significa esse afunilamento, esse refinamento? Seria um refinamento no sentido de uma maximização das capacidades motoras. No nosso caso, nós estamos falando da produção de força, de potência e de resistência. Então, é uma prática que antecede uma competição a fim de possibilitar com que o atleta tenha máxima recuperação e consiga maximizar o desempenho, tá? Então, vamos lá. O tapering, ele consiste no seguinte, é uma redução na intensidade do esforço ou uma redução no volume ou nos dois. Aonde é que entra o detalhe? Se nós reduzirmos a intensidade, pode ser que nós sacrifiquemos aquela adaptação em força. Então não é interessante para os treinos de força que seja reduzida a intensidade, pelo contrário, ela aumenta. Porém, nós fazemos uma redução no volume, porque quando você compara os dois, intensidade e volume, parece que o volume exerce uma influência maior sobre os estados de fadiga. Então existe um aumento da intensidade e uma redução do volume. Essa redução do volume ela pode ser feita da seguinte forma, né? Então, no 100% do volume que o atleta está fazendo naquele período do treino. Ele pode fazer uma redução linear, um percentual de volume, exemplo, 5% a cada sessão. Ele pode fazer uma redução em blocos, então a cada semana ou a cada sessão tem uma queda brusca. É basicamente a mesma coisa que o linear, só que ao invés de você estipular um percentual, você estipula um número de séries, por exemplo. Se aqui o atleta estava fazendo 6 séries, aqui ele vai fazer 5, aqui ele vai fazer 4 e assim por diante. E tem outras formas de tapering com suas respectivas durações, tá? Mas independente disso, porque vai variar de atleta para atleta e de modalidade para modalidade, qual que é a função do tapering no sentido de maximizar a recuperação? Veja bem, as reservas de glicogênio, de carboidrato, nutrientes, elas são facilmente reestocadas, restauradas. Então, num prazo aí de 24 horas, você já está bem para treinar de novo. Só que nós não estamos falando só de energia química, carboidratos. Nós estamos falando da recuperação do tecido nervoso, que é o nosso comando central para produzir força, e nós estamos falando do nosso tecido muscular, tecido ósseo e tecido ligamentar, tendões, ligamentos, E por que eu ressaltei eles para vocês? Porque cada um tem um tempo de recuperação baseado na sua fisiologia. O sistema nervoso, dependendo do exercícios que solicitam mais ou menos, ele consegue se recuperar com uma determinada velocidade. Mas então vamos lá, carboidrato você recupera em 24 horas, o sistema nervoso, vamos colocar ali 3, 5, 10 dias para que ele esteja 100% recuperado para um determinado esforço máximo, Músculo é um tecido bem vascularizado, que garante um aporte nutricional grande. Então o músculo, você poderia treinar ele todos os dias sem problema nenhum. Aqui que entra um segundo problema, que é osso e tecidos moles do tipo tendão, ligamento, cartilagem, são em sua maioria avasculares, ou seja, não recebem suporte de vaso sanguíneo ou são pobremente vascularizados, o que faz com que a sua recuperação seja muito demorada, coisa para mais de um mês, digamos assim, para uma sessão, uma sessão excêntrica de exercício, justo para estimular a produção de colágeno no tendão. Isso daí com certeza passa dos 10 dias de recuperação, mas você não vai esperar 10 dias para fazer uma outra sessão de treino, porque os outros já se recuperaram, e aí se você não treinar, você não se adapta. Só que se você treinar demais, você também não recupera esse tipo de tecido. Então o tapering, ele vem como uma estratégia para que você mantenha um nível de esforço alto, porém num volume baixo o suficiente para garantir que isso se recupere.
E daí, falando do powerlifting, o que a literatura reporta? Né? Claro, vocês têm que lembrar que isso varia de atleta, tamanho de atleta, enquanto que atletas maiores e mais fortes se recuperam mais lentamente e atletas menores e mais fracos se recuperam mais rapidamente. Então vamos lá. Para um exercício que gera um grande desgaste, como o levantamento terra, a literatura reporta que a última sessão mais pesada de levantamento terra ocorre 10, 12 dias antes do campeonato, enquanto que para o agachamento segue o mesmo padrão, 8, 10, 12 dias antes do campeonato. O supino, como é um exercício que envolve pouca massa muscular e pequena massa muscular, ele pode ser feito com uma frequência maior, mais próximo do campeonato, porque você garante uma boa recuperação. Então a literatura reporta ali 5, 7 dias é onde tem a ocorrência do treino mais pesado de supino. Agora, quando é que é o último treino mais leve antes da sessão? Para o levantamento terra, uma média de 7 dias, para o agachamento, uma média de 5 dias e para o supino, uma média de 3 dias. E se você for cruzar esses dados reportados na literatura, você vai observar o seguinte: supino, você começa a perder adaptações neuromusculares, força no supino, se você ficar mais do que 3 dias. Então, se você pegar um trabalho que compara 5 dias off de supino versus 3 dias, a galera dos 3 dias conseguiu se recuperar e produzir força, a galera dos 5 dias já começa a ter uma queda no desempenho. Isso mostra que é um exercício que deve ser feito com mais frequência, enquanto que os outros, pela quantidade de massa muscular, deve ser feita com uma frequência um pouco menor. A paulada vem grande, só que o tempo de recuperação é maior, necessário para a competição. Então, é por isso que antes de uma competição, a gente tem uma queda muito grande no volume de treino e uma maximização da intensidade, a fim de garantir que alguns sistemas fisiológicos sejam recuperados e que você maximize sua produção de força, e daí você chega ali, então, 3, 2 dias off sem pisar na academia, porque ir para a academia, separar os seus materiais, também gera estresse, né? Então é uma espécie de vazio total de treino, de estresse psicológico, para que na competição você possa trabalhar no limite, tá? E a literatura reporta um percentual de melhoria. É claro, é um percentual pequeno, por exemplo, 2, 5, 8, 10 quilos num supino. Só que a gente sabe que quando você está trabalhando no limite, a diferença entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto é sempre 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. Então acertar o tapering garante que talvez você consiga uma posição melhor ali na sua colocação final, né? Então, trabalhando no limite, a gente sabe que 2, 5, 10 quilos vale muito, tá joia? Eu espero ter sido claro, é por isso que nós fazemos o tapering. Que a força esteja com você.